o advogado vai colocar nessa resposta à acusação? Ele vai trazer todas as matérias de defesa, aí olhem de volta lá o caput de 396A, vai trazer todos os documentos, todos os elementos que ele puder provar, que convença o juiz de que o seu cliente não é o responsável, não é o autor daquele fato. Por quê? Porque também, com a mudança de ritos, é possível que o juiz, ao ler a resposta a acusação, a resposta feita pela defesa, ele possa se convencer da inocência do acusado e já naquele momento absolvê-lo sumariamente. Mas vejam, o 396A, ele diz que o juiz pode, que o advogado pode, no primeiro momento, arguir preliminares, alegar o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas, arrolar testemunhas. Observe que como já dito, peça obrigatória. Hoje vão ser discutidas todas essas matérias de relevância para a convicção do magistrado. E aqui, então, há já um aprofundamento a respeito das teses defensivas, porque justamente nós vamos ver no passo seguinte que o juiz vai ler essa resposta da acusação e ele vai ver se é caso de continuar o processo ou não. Lembrando aqui que nós temos também outros tipos de rito em que nós vamos ter uma diferenciação aqui nessa questão da resposta da acusação. O que vai acontecer? Ele vai, se houver preliminares arguídas, como diz ali o artigo 396A, o juiz, então, para poder decidir a respeito dessas preliminares, ele vai abrir vistas à parte autora, que no caso é o Ministério Público, para que ela se manifeste sobre as preliminares e também sobre os documentos eventualmente juntados pela defesa. A gente sabe que é necessário, já que nós vamos seguir já na próxima situação, o juiz terá que tomar uma decisão de manter a instrução do processo ou, de uma vez por todas, encerrar o processo. Nós precisamos que a outra parte tenha a oportunidade também de se manifestar a respeito daquilo que foi produzido pela defesa. Nós não podemos, em nenhum momento, permitir que haja essa questão que envolva o contraditório. Ou seja, tanto a acusação como a defesa, ambas têm o direito de estarem cientes de tudo aquilo que foi juntado aos autos. Então, ele abre vista no prazo de 5 dias. Não existe um prazo aqui específico dentro do artigo 396, mas a jurisprudência entende que esse prazo é por analogia ao artigo 409 do Código de Processo Penal, que trata dos procedimentos do Tribunal do Júri. E aí, você, então, manda de volta para a acusação, ela fala, se manifesta a respeito daqueles documentos juntados, se manifesta sobre aqueles fatos que foram arguídos pela defesa, pelas preliminares também que foram trazidas, e o juiz então vai ter que tomar uma providência. O que ele faz agora? Aí nós chegamos ao artigo 397, que diz o seguinte: após o cumprimento do disposto no 396A e parágrafos, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar, primeiro, a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato. Segundo, a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade. Terceiro, que o fato narrado evidentemente não constitui crime. Ou, inciso 4, extinta a punibilidade do agente. Todos esses incluídos pela Lei 11.719 de 2018. Então, todas essas situações nos levam a uma conclusão. Se uma dessas situações tiver ocorrido, estiver
naquele processo, naquele caso concreto que eu estou analisando, isso vai levar a que se proceda à absolvição sumária do acusado. Ou seja, eu não posso dar andamento ao processo, ouvir testemunhas, colher prova, se manifestamente e já de forma claríssima eu já antevejo que há excludente da ilicitude do fato, ou há excludente da culpabilidade do agente, ou qualquer daquelas situações previstas nos incisos do artigo 397. Ou seja, é uma absolvição prematura. É aquela que você não precisa que todo o processo corra para poder chegar a essa decisão no final. Volto a repetir que no procedimento anterior a 2008, nós não tínhamos essa figura. Por isso que a defesa prévia, ela não era tão importante como a resposta à acusação é hoje. Porque ali, independente da existência da defesa prévia ou não, o processo tinha seguimento e ele só terminava com a aprovação da sentença. Hoje, isso a partir de 2008, mudou e há a possibilidade de que você defenda o seu cliente e consiga uma absolvição sumária sem que ele passe por interrogatório, produção de provas, ouvida de testemunhas, enfim, sem todo aquele ônus para o Estado e também para a pessoa que está respondendo o processo. O que nós entendemos como excludente da ilicitude? Vocês estudaram isso em direito penal, provavelmente na parte geral, e também as excludentes da culpabilidade. Ou seja, aquelas situações em que exclui, óbvio, como está sendo dito, a ilicitude do fato, então o fato acaba se tornando lícito, e aquelas situações em que exclui a culpabilidade do agente. Esse procedimento, esse instituto, ou seja, o que é a absolução sumária, ele é aplicado a todo o processo penal, comum, especial, eleitoral, militar, que esteja tramitando na primeira instância. E isso nós encontramos, e não sou eu que estou dizendo, lá no artigo 394, parágrafo 4º, que nós vimos na aula passada. Ou seja, aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos especial, sumário e sumaríssimo, as disposições do procedimento ordinário. Caso o juiz se convença, pela resposta dada pela acusação, pela defesa, de que realmente aqueles fatos que estão descritos na denúncia não aconteceram daquela forma, o réu consiga provar que há uma causa de excludente da culpabilidade, ele, então, deverá absolver sumariamente o acusado e caberá então o recurso de apelação. É uma sentença, é uma finalização do processo. Ele está absolvendo o acusado, dizendo que não houve crime, ou se houve, está sob o manto de alguma excludente.